Olá, olá, bem-vindo a mais um programa do CT Segurança com o canal da Segurança Eletrizante, onde a gente fala um pouquinho sobre elétrica e eletrônica para você que trabalha com segurança eletrônica. Hoje você vai entender, finalmente, como ligar um relé em uma central de alarme, por exemplo, o passo a passo. Qual é o esquema, qual é o funcionamento e como que você aciona aí, por exemplo, um outro dispositivo pelo relé. Vou compartilhar a tela aqui com você para poder te explicar isso melhor. Vamos lá então para a parte mais importante. Bom, tô aqui com um relé para te mostrar, tá? Tá aqui na minha mão, veja que o tamanho dele é bem pequeno e o relé é um componente de custo bem barato, tá? Você vai pagar aí no mercado 4 ou 5 reais aí para você comprar aí um relé. E o outro componente que a gente vai precisar, que já tem um programa sobre ele aqui, que é o diodo, também ele é bem barato, aí vai custar menos de R$1. Então, como ligar um relé? Antes disso, não deixa de se inscrever aqui no canal no YouTube, o canal CT Segurança e o meu canal também, canal da Segurança, e seguir a gente lá no Instagram, ativar essas notificações para que você não perca nenhum vídeo aqui deste programa. Bom, vamos entender primeiro o que são os relés, tá? O relé ele é um componente eletromecânico e ele tem, normalmente, este tipo de relé que a gente vai utilizar, 5 terminais. Então ele tem 2 terminais, que é a bobina dele, é o terminal da bobina, mais 3 outros terminais, que são os contatos. Então ele tem um contato comum e um terminal que se chama NA, que é o normalmente aberto, e um contato que se chama NF, que é o normalmente fechado. Então, como você pode visualizar dentro de um relé como que ele é feito, então ele tem essa bobina, que quando a gente energiza essa bobina, ela cria um campo eletromagnético. E aí ela vai atrair este filamento que está escrito aí como armadura. Significa que o contato que é normalmente fechado, quando a gente energiza esse relé, esse contato abre, e o contato que é normalmente aberto, ele vai fechar, porque esse filamento de armadura vai ser atraído pela bobina. Entendeu? Então essa molinha vai ajudar com isso. Então, basicamente seria isso aqui, ó. Então, o contato normalmente fechado é aquele que, quando a bobina não está energizada, ele está em contato com o terminal comum, que é essa armadura. E quando a gente energiza o relé, esta bobina energizada está aí em rosa agora, simbolizando aí que ela está energizada, ela vai atrair essa armadura e fechar o contato normalmente aberto. Então, para que serve o relé? Bom, para centrais de alarme que possuem uma saída PGM, e aí você quer utilizar essa saída PGM para, por exemplo, ligar uma sirene corneta, ou ligar um holofote, ou ligar uma lâmpada, faz todo sentido, tá? Você utilizar um relé para isso. O relé nada mais é do que um circuito que vai receber esse comando e vai atrair, né? Vai acionar algum tipo de carga. Então, o interessante do relé é isso, que ele separa o que é comando, o comando vai ser feito nessa bobina dele, do que é carga. Então, isso dá até uma proteção a mais para o nosso sistema, porque comando e carga estão separados. Um outro detalhe também é que a saída de uma central de alarme, a saída que a gente chama de PGM, ela normalmente, tá? Não são todas as centrais, mas normalmente ela possui uma corrente e uma tensão muito pequena, necessária apenas para dar um comando. Não é necessária, por exemplo, para fazer um acionamento de uma carga, de um holofote, de uma lâmpada, tá? Então, aqui está o exemplo de ligação do relé. Internamente, então, ele tem 5 terminais. Um terminal comum, os 2 terminais da bobina e os 2 terminais, sendo um normalmente fechado e um normalmente aberto. Vamos ver, então, como que vai ficar isso em uma central de alarme? Eu estou com um exemplo aqui, por exemplo, do que seria acionar uma corneta. As centrais de alarme, elas conseguem fazer acionamento de sirene, mas elas têm um limite de capacidade. Por exemplo, ela consegue no máximo 1 ampere ou 500 miliamperes. Se você precisa acionar, por exemplo, uma sirene do tipo corneta que tem 1,5 ampere, isso não vai ser possível pela saída de sirene da central. Você pode, inclusive, por exemplo, utilizar a saída PGM. Como que é feita essa utilização? Então, a gente vai precisar de um relé, é este componente aqui que eu mostrei para você. A gente vai precisar então dessa saída PGM da central de alarme junto com o auxiliar. Nas centrais de alarmes, normalmente a PGM ela é o sinal negativo e o auxiliar
a gente utiliza o positivo dele, e com isso a gente tem 12, 13 volts ali, suficientes para acionar um comando, porque normalmente a corrente é bem pequena. Então eu utilizo essa saída da central de alarme, e este terminal que eu desenhei aqui, escrito auxiliar IPGM, está vindo da central de alarme. Ela vai acionar este relé, acionar o indutor desse relé, acionar essa bobina que está aí como terminal 1 e 2. E aí, assim que eu energizar essa bobina, o contato que é normalmente fechado, normalmente aberto, ele vai fechar. Então eu estou utilizando aqui o contato normalmente aberto e o comum. Eu liguei o contato normalmente aberto no negativo da fonte. Do positivo da fonte eu entro no positivo da sirene e o negativo da sirene está indo no borne comum. Para quando eu energizar esse relé, o borne comum do relé fechar com o contato NA e, portanto, eu tenho um caminho fechado para a corrente circular na sirene. Além disso, um componente muito importante que está desenhado aqui, é o componente que está em paralelo com a bobina do relé, é o diodo. O diodo é muito importante ser colocado em paralelo com essa bobina do relé. Por quê? Porque quando a gente energiza um relé, energiza a bobina desse relé, ele é um indutor que cria um campo eletromagnético. Quando a gente retira essa tensão, retira essa corrente, a tensão no relé, ela se torna contrária, ela muda de posição, ela muda de sentido. E essa corrente pode vir a queimar a central de alarme. Para evitar isso, a gente dá um caminho para essa corrente, que é circular pelo diodo. Então, quando essa corrente se tornar contrária, em sentido oposto, ela vai ter um caminho para circular pelo diodo. Por isso é muito importante ter esse diodo. O diodo, como eu já expliquei aqui em outro vídeo, ele é um componente semicondutor, geralmente feito de silício, que só permite a passagem de corrente elétrica em um sentido, no sentido de anodo para cátodo. Veja aqui pelo componente, é possível você verificar, eu vou dar um zoom aqui para você ver, deixa eu ver se eu consigo. Veja que ele tem uma faixa branca. Essa faixa branca é o cátodo. Então, o cátodo deve estar no positivo do auxiliar e o anodo na PGM, que é o sinal negativo. Tá ok? Se tiver qualquer dúvida, então, queria trazer esse conteúdo aqui porque eu sei que ele é muito importante e gera muita dúvida. Então, se tiver gostado desse vídeo, deixa aqui nos comentários. E outra, se quiser essa apresentação, dessa vez eu vou te dar ela. Como é que você faz isso? Você vai lá no meu Instagram, no Instagram do canal da segurança e me pede ele, Michele, me envia o esquema do relé do vídeo eletrizante lá do CT, que eu vou te enviar ele, tá ok? Então fica esse presente aí pra você, é só você me pedir lá no direct lá do meu Instagram. No mais, bom trabalho pra você aí, vamos levar conhecimento aí de elétrica, compartilha esse vídeo aí, porque eu tenho certeza que muito técnico tem dúvida quanto a esse assunto. Até o próximo aí.